Boa noite a todos. Que a paz do nosso amigo Jesus preencha os nossos corações. E que bom rever a casa cheia, né? Alguns amigos que nós não vemos há muito tempo. E é muito gratificante para todos nós que divulgamos a doutrina falar um pouco do Cristo, falar um pouco de Deus, pois que todos nós nessa sociedade tão carente, tão ávida das coisas espirituais. E nós percebemos isso quando nós caminhamos no sábado de manhã, visitando algumas famílias um tanto quanto necessitadas, o quanto ficam curiosas, perplexas de falarmos da doutrina espírita. Então é muito bom, muito interessante que a gente realmente divulgue, fale da realidade espiritual que todos nós somos. O tema da noite, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, no qual fizera a leitura do Evangelho nesta noite. Certas palavras pronunciadas por Cristo parecem estranhas, não é mesmo? E contraditórias aos seus próprios ensinos. Se nós analisarmos, por que Cristo disse dessa forma? Realmente a passagem parece contradizer a sua bondade, toda a sua benevolência para com todos. E como toda doutrina tem por base o amor e a caridade, é necessário que nós analisemos esta passagem um pouco mais profundamente. E é assim que Jesus aproveitava todas as circunstâncias de sua vida, situações, para deixar o teu legado, deixar o teu ensino, que sempre baseado no amor e na caridade para com o outro. Deixou muito claro na própria leitura que nesta passagem, que antes de qualquer parentesco biológico, todos nós somos irmãos perante o nosso Pai Celestial. Isso é muito claro. Se observarmos aqui, todos nós temos um pai biológico, não resta dúvida. No entanto, nós precisamos cair na realidade que somos espíritos imortais, criados por Deus de bondade infinita em um momento. E que todos nós somos os teus filhos. Portanto, todos nós aqui presentes somos irmãos perante este Pai de bondade. Somos espíritos tendo experiências num corpo de carne. Essa é a nossa realidade. Se nós percebermos e perguntarmos a todos nós aqui, um dia nós iremos embora. Se eu questionar a todos vocês, cada um de nós tem uma passagem de retorno ao mundo espiritual. Então nós somos espíritos com experiências num corpo. Num processo de várias reencarnações, todos nós que aqui nos encontramos, possibilitando a todos nós a oportunidade de resgatarmos os nossos comprometimentos do passado. Então é muito interessante que a doutrina espírita aborda acerca da reencarnação, acerca dos problemas que afligem a todos nós, que cada um nas suas aptidões, na sua inteligência, no seu mundo, naquilo que ele já adquiriu, naquilo que possui. E a doutrina espírita vem nos explicar por quantas vezes for necessário o entendimento, que é através da pluralidade das existências que cada um adquire o seu eu, a sua perspectiva, o teu self. Muito bem. Esclarecendo assim a diferença do parentesco corporal e espiritual. E o Espiritismo tornou bem compreensível com as leis da reencarnação. Olha, os evangelhos falam muito pouco da família de Cristo.
Nas pesquisas que nós fizemos, muito pouco se tem notícia de seus irmãos, daquilo que ele vivenciou na infância. Somente quando realmente deu seu postulado de amor, de plenitude, vivendo Deus em si, é que os evangelistas falam abertamente de Cristo. E São João diz o seguinte: nem mesmo os seus irmãos acreditam nele. Então nós percebemos realmente que a vida do Cristo foi muito rápida por aqui na Terra. Mas se nós observarmos no que ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, não houve indiferença ou desprezo em relação à sua mãe e aos seus. Ele apenas destacou para todos nós a irmandade, que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Então é inconcebível dizer, mas como pode Cristo dizer, mas quem que é minha mãe? Ou quem é meu pai, quem é meu irmão? Fomos criados simples e ignorantes, todos nós já sabemos disso, porém com os mesmos potenciais divinos a serem desenvolvidos ao longo das reencarnações. Através da nossa vontade firme em bem utilizar o divino que nos foi dado pelo Pai de bondade, que todos nós temos, que é o nosso livre arbítrio. Então todos nós plantamos e todos nós colhemos. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem. E hoje nós estamos plantando o nosso futuro. Portanto, cabe a nós realmente sabermos administrar as nossas opções, as nossas escolhas, daquilo que realmente nós optamos no nosso dia a dia. Que bom seria se optarmos por Deus, por Cristo. E melhor ainda se optarmos pelo bem que possamos proporcionar ao outro, àqueles que mais necessitam, e que são tantos aqui na Terra. Que possamos nós deixarmos um rastro de paz, de amor, no nosso próprio caminho. E que a gente possa ser pontes para aqueles que cruzam e estão conosco nesta caminhada. Então o interessante, o importante é que a gente realmente faça do Cristo em nossas vidas. Nós ouvimos tantas e quantas vezes na casa espírita a figura de Cristo, do Pai de bondade infinita, mas nós temos uma dificuldade muito grande em assimilá-lo de alguma forma e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Pois que nós sabemos, poucos têm a vontade de mudança. Muitas das vezes nós nos acomodamos naquilo que realmente nós somos. Mas é necessário e importante que nós tenhamos vontade. Se nós temos objetivos, nós alcançamos. Se o meu objetivo é emagrecer, eu vou fazer uma dieta, é óbvio. Mas, no entanto, se o meu objetivo é adquirir algumas virtudes, a paciência, a tolerância, a compreensão, a ternura, a benevolência para com o outro, eu preciso começar a me esforçar para adquiri-la de uma forma ou de outra. E nós muitas das vezes rogamos ao Pai Celestial que nos dê paciência, como se a paciência nós comprássemos em alguma mercearia ou até mesmo na esquina. No entanto, nós percebemos que nós adquirimos no nosso dia a dia, pelas oportunidades vividas com cada um aqui, em seus lares, no trabalho e até mesmo na via pública. Então nós precisamos começar a adquirir algumas virtudes que Cristo nos legou há 2000 anos. Sobre o parentesco corporal e espiritual, na realidade estão integrados um ao outro. Se nós observarmos como nós estamos aqui interagindo, nós somos espíritos imortais. O que nós já falamos, tendo experiências num corpo humano. Eles se confundem. E tão logo nós cumpramos a nossa missão, os nossos resgates, os nossos comprometimentos aqui na Terra,
nós estamos de retorno ao mundo espiritual. Então, muitas das vezes, mas o que é necessário? Então, por que dos laços materiais e também dos laços espirituais? Um e o outro se confundem ao mesmo tempo. Então, nós precisamos começar a discernir qual que realmente é o nosso objetivo. Como que pode uma pessoa, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros expoentes do amor, da caridade, amam a todos. Cristo. Como é que pode uma pessoa que nunca viu amá-la, compreendê-la, perdoá-la? Que energia é essa que nos move e que nós nos movemos nesse amor? E que movem esses corações ditosos? Então nós nos perguntamos, mas o que é esse amor? O que eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em gerenciar em mim mesmo e entender as nuances. Pois que quando nós, muitas das vezes, olhamos o outro, infelizmente, às vezes nós nos tornamos indiferentes. E isso é muito ruim para nós. Há necessidade de ver o outro como nosso irmão. Como o outro vermos a nós mesmos como teu irmão. E entender essa permuta, essas energias, essa troca, para que a gente possa começar a falar a língua dos anjos. Do amor, da compreensão e da ternura. Muito bom. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia, o da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Todos nós que convivemos uns com os outros, numa sociedade, principalmente no mundo de provas e expiações no qual nós vivemos, nós temos uma dificuldade muito grande em desenvolver o ato, até mesmo de gostar. Nós temos uma ternura muito grande para com os nossos pais, para com os nossos filhos, para com alguns amigos. Nós temos essa energia, né, que nos movimenta. E muitas das vezes nós encontramos algumas pessoas que cruzam o nosso caminho sem que a gente nunca o tenham visto, que nós temos uma repulsa muito grande. De onde vem isso? Esses antagonismos. Quantas pessoas já cruzaram ou cruzam o nosso caminho dizendo, puxa vida, eu nunca conversei com a pessoa, não conheço, mas não fui com a cara. Ou, por outro lado, quantas vezes nós cruzamos com alguém e esse alguém nos diz, ou nós mesmos dizendo, puxa vida, que pessoa bacana, que pessoa legal, me senti tão bem, tão animado ao teu lado, eu me senti na paz. Então nós começamos a perceber que é realmente o passado que grita. Grita nas características do perispírito, da alma, ou pelas leis da afinidade, ou pelas antipatias. E isso vem provar claramente o processo das vidas passadas. O porquê que cada um vive uma condição e outra. Enquanto que para uns tudo sorri, para outros nada dá certo. Se nós não entendermos o processo das reencarnações, ficam tanto quanto difíceis de explicarmos esses fatos que ocorrem conosco no nosso dia a dia. E o interessante é que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos, pelo Espírito. Eu confesso a vocês que tenho alguns corações em minha vida que chegaram e ficaram. Que apesar da distância física, nós sempre estamos nos lembrando. Alguns corações que marcam e que fizeram a diferença. E eu tenho tanto quanto mais de carinho, muitas das vezes, e não sei, né, o porquê, lógico que sei, com esses amigos do que muitas das vezes com algum parente. É interessante isso. Então nós percebemos aí realmente que são laços, lastros espirituais que nós vamos vivendo, sem nós nos apercebermos. Então nós percebemos realmente que a nossa condição
perispiritual, nós nos imantamos um com o outro. Nós atraímos ou repelimos. Então nós começamos e temos que ter uma força muito grande em começar a quebrar esses antagonismos em nós. Pois que quando nós buscamos a plenitude da luz, do amor, aqui na casa de Deus, nós precisamos começar a driblar os excessos de egoísmo, os excessos de orgulho que teima em ficar em nosso coração, que é o homem velho falando por nós. E nós sabemos que a doutrina espírita nos solicita para que a gente possa substituí-lo pelo homem do amor, da compreensão, da ternura. Aí entra a nossa condição de vontade. Tudo aquilo que nós aprendemos na casa espírita, há necessidade de colocarmos em prática no nosso dia a dia. Não é simplesmente vir à casa espírita para recebermos passe, ou termos aí um atendimento fraterno. Mas há a necessidade de não deixarmos as palavras mortas do Evangelho somente na mesa. Para que a gente possa realmente ter um mundo de paz, o mundo íntimo, há a necessidade de irmos ao trabalho, à rua, para que a gente possa realmente ter aí a condição necessária de vivermos bem com tudo e com todos. Por isso que Cristo disse, olha, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos, perante as leis divinas. Há duas espécies, então, de família. Os laços, a família espiritual, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Gente, a nossa família é muito grande, é extensa. Se nós achamos que a nossa família circunscreve-se somente aos laços consanguíneos, estamos equivocados. Ela perpetua aí no espaço sideral. Nós deixamos alguns corações no mundo espiritual. Eles estão ansiosos para que a gente possa retornar. Então um dia nós iremos reencontrar. Mas não, por que nós esquecemos? Se faz necessário. A lei do esquecimento. E quando nós dormimos, vocês sabem perfeitamente mais do que eu, nós vamos ter com esses corações. Nós vamos ao mundo espiritual, em reuniões, em trabalhos. Aquilo que tua mente, o teu coração deseja, lá nós estamos. Junto a esses corações que lá ficaram. Então nós vamos de encontro, novamente, a esses seres espirituais. Tão logo nós partimos aí para o mundo espiritual. E as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas das vezes se dissolvem moralmente e já mesmo nessa existência. Eu não sei se vocês deu uma lidinha no jornal essa semana, acho que foi ontem. A cada 10 casamentos, 6 estão se acabando. Então isso é muito sério. A gente vê aí dissolvendo a família, acabando. E nós percebemos que a família é a célula principal para que tenha uma sociedade equilibrada. Uma sociedade de paz, de harmonia. Isso é muito sério. Por quantas e quantas vezes, né, nós temos aí um relacionamento por interesses materiais. Pelas nossas paixões. Sem ter aí nenhum lastro de amor, de afinidade, de ternura, de respeito, de ética. Então isso é muito complexo em nossas vidas. Quando nós andamos e fazemos algumas visitas em alguns lares, todos aqueles lares que muitas das vezes nos mostram desequilíbrios, complicados, brigas, dissensões, já não existe mais a figura do pai. Não existe mais a figura da mãe. E principalmente não tem a figura do amor. Desequilibram, acabam, vão por terra abaixo. E sem a figura do amor,
da condição da mãe e do pai, não há família que suporte. Então nós precisamos fazer muito esforço para que a gente possa manter os nossos lastros, tanto da família corporal, quanto da família espiritual. Há pessoas, pessoal, que afirmam categoricamente que não pediram para nascer. Imploraram. Nós mesmos imploramos para renascermos. Para estarmos novamente inseridos neste corpo, resgatando os nossos comprometimentos e tendo a condição de sermos provados para alçarmos voos mais altos. Nós sabemos que nós não vamos mudar da noite para o dia, ninguém vai virar santo da noite para o dia. Santo aqui é só o Valentim. Mas nós percebemos que nós podemos e temos a condição de melhorar, né, Valentim? De alçar outros, né, outros mundos. Se nós achamos bom, excelente, viver neste mundo, imaginemos no mundo espiritual, onde a morte já não nos acotovela mais, onde as doenças já não falam mais alto. Logicamente, você fala, mas o que existe lá então? A dor moral, os nossos remorsos, né? Os nossos desatinos, a nossa insanidade, os nossos arrependimentos, né? Mas a matéria já não fala mais alto. Então nós começamos a perceber que existe algo além e bem melhor do que o mundo que nós estamos vivendo. Aspirando aí o mundo de regeneração. Saímos ontem do mundo primitivo e com essa tendência. Todos nós estamos aí com tendências a evoluirmos. E uns vai mais rápido do que o outro, dependendo das opções da estrada, daquilo que realmente ele está trilhando. Muito bem. Jesus nos recomendou, muitas das vezes famoso, há 2000 anos atrás, Cristo dizendo, ó, ama o teu próximo, ama o teu inimigo. Gente, para mim esse cara é muito doido, não é mesmo? A figura do Cristo que vem realmente aí que deixa os psiquiatras, psicólogos de cabelo em pé, né, pela condição de dizer como é que você pode amar. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade muito grande em amar os nossos filhos, a esposa, o pai, os primos, os sobrinhos, a avó, o vizinho. Que dirá dizer o seguinte, a necessidade de perdoar. 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Então nós percebemos, o que ele quis dizer com isso? Então muitas das vezes nós não entendemos a psicologia do Cristo, que tirava todas as conclusões nas piores tragédias de sua vida, ele tirava as melhores histórias de amor, de carinho para com todos. E a família é a escola onde nós podemos amar umas poucas pessoas. Onde nós começamos a desobrochar o ato de amar. E despertando esse lado de amar poucas pessoas, automaticamente, sem a gente perceber, nós começamos a desenvolver essa ternura para um dia amarmos a humanidade. Não vamos pensar que Chico Xavier começou já, foi privilegiado em amar a todos. Lê do engano nosso. Madre Teresa de Calcutá, Cristo, Mahatma Gandhi, puxa vida, são privilegiados por Deus? Em hipótese alguma. Desenvolveram a arte de amar. E o amor deles é tão grande que ele se expandia perispiritualmente dizendo. Confesso a vocês que certa feita estive em Uberaba, na casa de Chico Xavier, e lá eu estava na fila, mais ou menos umas 100 pessoas na minha frente, e eu tão logo estava na fila, eu comecei a chorar. Eu não sabia dizer, mas por que eu estou chorando? Eu não estou entendendo. E eu logo percebi que era a sua aura, que abarcava tudo e a todos. E quando cheguei próximo a Chico Xavier, aí eu desabei. Fui beijar a tua mão, ele disse, não, eu beijo a tua mão. Para a gente entender a humildade, a simplicidade e o amor dessa criatura para com todos que ali estavam. Sequiosos do teu carinho, da tua atenção, da tua palavra de otimismo, de esperança, de consolo a tantos corações que batiam a sua porta. Desenvolveu, né, através do seu esforço, o ato de amar.
E quando nós desenvolvemos o ato de amar, nós impregnamos na nossa alma, no nosso ser. E isso é interessante para todos nós. Há necessidade, sem que a gente perceba, de desenvolvermos esse ato. Gente, o Valentim me disse que até 00:30 o pessoal está disposto. Não é mesmo? Né, Valentim? Está disposto? Vocês estão vendo o passo. Eu não tenho notebook não, viu, gente? Meu negócio é cola mesmo, e dá grande. Tá certo? Mas eu tenho mais umas 10 folhas só, coisa à toa, simples, pode ficar tranquilo. Pois que a família, então, é a célula básica da sociedade. Uma sociedade feliz deve ser reestruturada, tendo como base, então, o núcleo familiar. E quando a família se desestrutura, a sociedade tomba. Quando vocês pegam o noticiário e vá ao encontro de alguns corações que cometeram alguns delitos. Aí quando a gente vai ao encontro dessas pessoas, a gente começa a entender o porquê que ele cometeu. São vítimas de um sistema, de uma desestrutura familiar, de um desequilíbrio. Então nós começamos a entender também o porquê que eles estão no mundo do crime. Não justifica. Porém, é o caminho que estão trilhando. E que Deus, que é a inteligência suprema, ele sabe perfeitamente no estágio que nós nos encontramos, nós homens somos incapazes de amar um ao outro. É muito difícil mesmo, né? É muito complicado. Essa semana minha filha foi roubada pelo celular. E nós fazemos o evangelho em casa, e ela disse para mim assim, papai, eu vou te ser sincero, eu fiquei com raiva, com ódio da pessoa. Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso esquecer? Eu custei tanto ter um celular, ali estavam todas as minhas informações, e você já viu, né? Hoje os adolescentes sem um celular, pelo amor de Deus, né? E eu falei, realmente é difícil, minha filha. Mas não deixe que a raiva e a ira acomodem seu coração. Eu sei que o momento é de emoção, de raiva, de desespero, porém fale com Deus. Deixe que isso, né, fale por si só. Compre outro. Você está bem, você está aqui, não teve mais complicações. E realmente é muito difícil mesmo. Nós levarmos um tapa na face direita e oferecer à esquerda. É muito complexo, é muito difícil. Muito bem. E assim nós vamos aprendendo várias facetas do amor. O amor de mãe, o amor de filho, de neto, de sobrinho, de avô. Então os laços vão se formando, não é mesmo? Então a gente tem ali vários, e sem a gente entender, né, sem que a gente compreenda muito, nós vamos começando a desenvolver a arte de amar. Eu tive um sobrinho, que eu tive um carinho muito grande, até hoje eu falo nele, e ele foi embora muito cedo para o mundo espiritual, né? E um amor de sobrinho, né? Um carinho muito grande, tá certo? Então a gente começa a entender essas nuances do amor. E viver em família é um grande desafio. E ao mesmo tempo, um grande aprendizado. Pois que é no convívio familiar diário que nos dá a oportunidade de limar as nossas arestas que nós carregamos no nosso dia a dia. Aliás, quando eu casei, eu acho que meu anjo da guarda estava de férias. Porque o anjo da guarda ajuda tanta gente, né, Valentim? Eu acho que o danado tirou férias naquele momento, por dizer o seguinte, puxa vida, ó, casa, depois eu retorno. E ele foi embora, né? E deixou que realmente eu casasse, graças a Deus. E quando nós casamos, aí vem os filhos, né? Vem as crianças, então enche de alegria o nosso lar. Então nós vamos desenvolvendo aí a arte de amar paternal. E o que é mais interessante, que é mais importante também, quando a gente casa, mas Deus, na tua bondade infinita, Ele é tão legal conosco, que de brinde vem a sogra. Aí eu não dou conta, tá certo? Aí a gente não dá. Aliás, eu até fiz uma plaquinha, quando a minha sogra morrer, eu fiz assim, aqui jaz a minha sogra. E embaixo eu coloquei, e eu descanso em paz. Então, para que a gente possa realmente ter mais descanso, né? Coitada, se ela perceber isso, souber que eu estou falando, ela me mata. Muito bem. Segundo Emmanuel, nós já estamos terminando, pessoal. A família é de todas as associações existentes na Terra,
com exceção da humanidade, a mais importante em sua função educadora e regenerativa. O importante é que a família tenha uma estrutura bem organizada em termos materiais. No entanto, o Espiritismo mostra a necessidade de uma estrutura espiritual, apegada em bases evangélicas, para que o ambiente do lar esteja harmonizado e equilibrado, permitindo assim que cada um de seus componentes possa refazer em caráter permanente as suas energias espirituais. É a necessidade de aprender e de autoeducarmos moralmente, constituindo assim exemplos vivos dentro e fora do lar. Então, o que nós somos dentro da nossa casa, há necessidade de sermos lá fora. Essa cortesia que a gente tem aqui na casa espírita, bom dia, boa noite, bonzinho, né? Que a gente seja dentro do nosso lar. Que a gente possa descortinar, não é mesmo? Então, muitas vezes nós somos, né, cordiais aqui e déspotas dentro das nossas casas. Então, se faz necessário que a gente seja realmente do Cristo onde nós estejamos, para que a gente possa levar paz e harmonia onde a gente está. Muito bem. A família que temos é a que necessitamos para a nossa evolução. A família de hoje que não seja somente o da tecnologia, e sim do sentimento e do amor. Da construção de um mundo melhor, não esquecendo de deixarmos as nossas crianças melhores. Quantas crianças entraram aqui para a evangelização, né, Valentim? Gente, há necessidade de deixarmos um mundo melhor para elas. E a vida é muito rápida. Eu estava fazendo a barba por esses dias, e o meu filho disse, papai, me empresta o Presto Barba. Eu assustei. Ele está com 14 anos, moleque bonito, sarado, igual o pai, assim, né? Ele alto, não é igual o pai, mas bem mais alto do que eu. Eu assustei, falei, meu Deus, meu filho caçula já está fazendo a barba. Então, a vida é muito rápida. Então, o que nós temos que deixar para os nossos filhos? O amor, a família, né? Essa ética de vivermos bem uns para com os outros, de amar, de beijar. Eu sou muito beijoqueiro, abraço, beijo, e eu digo para os meus filhos o quanto eu os adoro, né? Ontem mesmo, na escola, no Pestalozzi, fui pegá-los na hora do almoço, na saída, e meu filho estava com uma turminha, e eu disse perto de todos, meu filho, eu te adoro. Os meninos assustaram e começaram a bater palma. Então, o que a gente precisa realmente é deixar isso para os nossos filhos. Dizer o quanto eles são importantes para nós. Pois que amanhã nós vamos embora. E o que eu deixei para os nossos filhos? Que sejamos, então, exemplos vivos, né, de fraternidade dentro e fora do lar. E que a família realmente não seja da tecnologia, de sermos somente fornecedores aos nossos filhos. Muitas vezes a gente compra os nossos filhos, né? Com objetos, com celular, um laptop, alguma coisa desse sentido, tá certo? Mas nós precisamos deixar mais do que isto. Deixarmos aí o amor. A importância que eles têm para conosco. E como então evitarmos os conflitos dentro do nosso lar? De que maneira a doutrina espírita pode auxiliar na superação desses problemas? Trazendo Jesus na intimidade do lar. Por meio do estudo do Evangelho, do culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. É necessário. Eu, toda segunda-feira, eu faço o culto do Evangelho no lar. E todos os dias eu levantava, pessoal, alguns anos atrás, eu assistia os jornais. Eu começava às 6 horas da manhã, 7 horas, e ia assistindo o jornal. E ia até 10 horas da noite, né, meia-noite, o jornal da Globo. Inverti. Eu vou começar a fazer as minhas preces de manhã. Melhorou demais. E na segunda-feira nós temos o culto. Todos participam. Então, eu indico isso para vocês. Se nós queremos, então, não ter conflitos, lógico nós vamos ter, que cada um é uma realidade, cada um é uma emoção, cada um deseja, almeja algo, mas há necessidade do ponto de equilíbrio, do diálogo, do discernimento, do respeito, um para com o outro. E tendo Cristo, melhor ainda. Então, tenham Cristo dentro do lar de vocês.
E o estudo do Evangelho no lar é uma solução preventiva, porque nos une de maneira espiritual. E o lar não é somente moradia de corpos, mas sim, acima de tudo, residência de almas. Vocês já leram sobre isso. E a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E o Emmanuel nos traz o seguinte, ó, o estabelecimento de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas somente o lar pode edificar o homem. Então nós temos que ter Deus, ter Cristo, ter uma família. Isso é muito importante para todos nós. E ninguém substitui os pais na esfera educativa do coração. Ninguém. Muitas das vezes eu sei que nós precisamos trabalhar para nos garantir aí as nossas necessidades materiais, a mulher, o homem hoje em dia. Mas tão logo tenham tempo, doem para os seus filhos. Façam algo, joguem futebol, brinca, dê atenção aos seus filhos. Pois que o lar, na essência, é a academia da alma. Então, pessoal, nós devemos nos revestirmos de paciência, de amor, de tolerância, de compreensão, de devotamento, de bom ânimo e humildade, a fim de aprendermos e vencermos na luta doméstica. E que Deus, na tua bondade, no teu amor, que os mentores espirituais deste trabalho, desta casa, possam realmente nos intuir acerca da missão ímpar de sermos pais, acerca de vermos todos nós aqui como irmãos, e não nos tornarmos indiferentes quando nós passamos perto do outro na rua, mas começarmos a desabrochar dentro de nós o perfume do amor, da solidariedade e da ternura. Muita paz a todos, obrigado, desculpa aí o horário, Valentim.